o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá aos amigos e amigas do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, por mais uma vez estarmos juntos refletindo a respeito de um item, um assunto fundamental, que é o poder da fé, que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente encontrado no capítulo 19, A Fé transporta montanhas, do item 1 ao 5. Mas como é de praxis, antes de nós adentrarmos no assunto, vamos fazer uma prece preparatória para que nós possamos efetivamente nos sintonizar com aquilo que importa no momento, que é aquele momento em que nos permitirmos nos conectarmos com o nosso Criador através do nosso Mestre Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Como preparação para a prece, nós vamos ler um recorte do texto Problemas de Crença, que é o capítulo 22 do livro Vida Feliz, pelo espírito Marco Prisco, psicografia de Divaldo Franco. E assim nos diz o companheiro espiritual. Crença é ato de aceitar-se algo sem exame, de forma natural, sem fundamentação racional. Todavia, a crença verdadeira examina e refuta o que, não resistindo à prova dos fatos, abre espaço para mais amplas investigações. Se você deseja atrair alguém para a doutrina espírita, não creia que os fenômenos mediúnicos irão facilitar-lhe a conquista. Antes, proponha a lógica dos seus postulados, capazes de preencher os vazios existenciais e elucidar as complexas interrogações que conflitam o ser humano. Com a visão penetrante e a observação percussiente, investigadora, será possível ao neófito entender a prática mediúnica, nela encontrando a corroboração para informações reflexionadas. Você próprio medite nos conteúdos do pensamento do Espiritismo e a sua crença resistirá a todas as circunstâncias, adversidades e traumas do seu caminho evolutivo, mantendo-o tranquilo e feliz. Essa é a solução quando existem problemas de crença. Graças a Deus por esta oportunidade da presente reencarnação e por estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, com a certeza do amparo dos nossos amigos espirituais, para que tenhamos um excelente momento de reflexão sobre essa virtude tão fundamental para que tenhamos uma existência equilibrada e tranquila, que é a fé, à luz da doutrina espírita. Sendo assim, vamos dar por iniciado a nossa conversação de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como a gente falou, o nosso tema é o poder da fé, reforçando que compreende do item 1 ao item 5 do capítulo 19, que tem o título A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. E como a gente sempre gosta de iniciar
a nossa conversação, quando o assunto é o Evangelho segundo o Espiritismo, é lembrando que este livro é o terceiro livro codificado por Allan Kardec, em 1864, inclusive ano que vem, 2024, para 160 anos, e Kardec traz como proposta nos trazer o arcabouço temático, teórico, os conteúdos do Evangelho, melhor dizendo assim, do Cristo, trazido pelos espíritos superiores, que nos dê um roteiro da prática moral e ética para uma vida feliz possível aqui na Terra, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é esse código de moral e ética, que é um roteiro prático, isso está na introdução do livro, para que a gente tenha uma existência mais saudável, mais equilibrada, mais harmônica e na essência do sentido existencial da reencarnação. São 28 capítulos e que podem ser distribuídos em 3 grandes blocos temáticos, ou como a gente preferir mais modernamente, em 3 eixos temáticos. E aí a gente se utiliza de uma máxima do Cristo, revertendo só uma ordenzinha, para elencar, digamos assim, para organizar, melhor dizendo, esses blocos. O primeiro é em verdade, ou seja, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, que mostra a relação direta do cristianismo com os princípios básicos da doutrina espírita, que dão todo o suporte, todo o amparo para que a gente possa compreender melhor do que compreender, para que a gente possa resgatar toda a grandiosidade e magnificência da passagem de Jesus aqui na Terra, para que a gente possa se aproximar do nosso mestre, que é o nosso guia e modelo. Depois, do capítulo 7 ao 17, a gente pode dizer que está mostrando o caminho. Quais são as diretrizes fundamentais que a gente pode estar seguindo, que vai fazer com que nós consolidemos a construção ou a fundação do reino de Deus em nosso íntimo, que é, na realidade, a missão do Cristo, que veio trazer os alicerces, a fundamentação para a construção do reino de Deus no nosso íntimo, e isso a gente faz efetivamente através da prática desses caminhos, né, desses pontinhos que facilitam o nosso caminho, que dão a rota para o nosso caminho, melhor dizendo, que norteiam o nosso caminho, fazendo com que nós nos libertemos daquilo que mais nos atrasa, que é o orgulho e o egoísmo. E o terceiro bloco, que o tema que a gente vai refletir hoje faz parte, é a vida, ou seja, a vida no sentido da qualidade espiritual. A gente não está falando da vida somente biológica, que ela é importante e fundamental para que a gente qualifique cada vez mais a nossa realidade enquanto espírito imortal em processo evolutivo, cuja finalidade nossa é atingirmos a condição de espírito puro, certo? Então, assim, em vida, vai trazer reflexões, vai nos propor os temas, as reflexões que nós temos que prestar muita atenção
temos que ter olhos de ver e ouvidos de ver, para que nós possamos percorrer o nosso caminho com segurança, com firmeza na vivência da verdade, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Então, é essa a proposta, né? Como nós estamos construindo o reino de Deus no nosso íntimo. Tem um momento de uma avaliação. O que a gente está fazendo dessa riqueza de informações, desse roteiro maravilhoso, da exuberância que a doutrina espírita nos traz? A gente não vai entrar nesse assunto efetivamente, porque não é essa a proposta, mas o capítulo 18, que pega do capítulo 18, esse terceiro bloco, ao capítulo 28. Qual é o título do capítulo 18? Muitos os chamados, poucos escolhidos, ou seja, a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, está aí para todo mundo. Então, toda a humanidade é chamada ao Cristo, mas essa escolha é interna. Então, a gente precisa avaliar o que nós estamos fazendo de tudo isso que vem, que a gente tem estudado, tem refletido a respeito, tem pensado. A gente já está fazendo o caminho para começar a adentrar a estrada da porta estreita. A nossa casa interna está sendo construída sobre a rocha, ou a gente está simplesmente construindo sobre a areia? São temas que estão nesse capítulo 18. E logo depois vem justamente o capítulo 19, que é o nosso assunto, que é a questão da fé. Como anda a nossa fé? Quando a gente fala em fé raciocinada, que é a proposta do Espiritismo, tanto que logo assim que a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, na folha de rosto, após apresentar o livro, qual é a frase que a gente encontra? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós estamos fazendo isso. Como é que está isso? É esse questionamento. E aí, o título do capítulo é retirado da seguinte perícope, ou seja, do seguinte trecho do Evangelho de Mateus, que fala assim, daí Mateus 17, do versículo 14 ao 20, que fala assim, eu peguei aqui, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 1 do nosso tema, do poder da fé, mas a gente já vai ler como é que a gente encontra na tradução do Novo Testamento do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que fala assim, depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem. Esse homem ajoelhou-se e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse, ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu, o rapaz, e o daimon saiu dele, ou seja, os espíritos que o estavam obsediando seguiram o rumo para retomar a sua caminhada. E o menino foi curado a partir daquela hora.
E então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, rapidamente em particular, porque isso não foi feito enquanto estava a turba, ou seja, a multidão ali em volta. Isso foi feito só eles, com Jesus. E disseram, por causa da vossa pouca fé. Amém, vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Então, dessa passagem grandiosa, né, que a gente vê que é um processo de desobsessão que Jesus faz, que a gente não vai adentrar na discussão efetivamente, porque não é essa a proposta do momento, a gente destacou aqui 4 termos, ou 4 sentenças, se preferirem, que fazem parte desse texto que a gente acabou de ler. São eles: pouca fé, fé como um grão de mostarda, mover o monte e nada será impossível. Por quê? Qual é a proposta de Jesus? Se nós bem observarmos, queridos e queridas, Jesus não criticou a atitude dos discípulos, ou seja, não mostrou, Deus, vocês não têm fé, não curaram porque não têm fé, isso, aquilo. Ele não falou isso. E às vezes a gente encara essa passagem dessa forma, não é mesmo? Na verdade, ele disse que tem pouca fé. Mas ele não tripudiou disso. Ele não disse que ter pouca fé não era importante. Mas ele fala isso no sentido de chamar a atenção deles, como é que o que eles estão fazendo e como é que eles exercitam essa fé, essa pouca fé, que é exatamente, eles têm que fazer isso, e aí a gente pega como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda era um termo, uma expressão idiomática, ou uma gíria, como a gente preferir nomear, da época, que dizia assim, o mínimo que a gente pode fazer, mas é um mínimo que tem importância, é um mínimo que faz a diferença. Então, o que ele está dizendo para os discípulos? Olha, vocês têm pouca fé. Com relação a Jesus, com certeza, pelo processo evolutivo. Então, está falando a gente, como se falasse assim, olha, a fé de vocês ainda é pouca. Até pela falta de conhecimento, como é que ocorrem esses processos de cura, esses processos da fé, desse exercício da fé. Mas, se vocês direcionarem essa fé de forma correta, o mínimo que essa fé representa, como um grão de mostarda, vai florescer. De um grão pode se tornar uma árvore frondosa, que tem outras, né? Tem a parábola do grão de mostarda, que a gente encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, né? Que ele fala da exuberância do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que pode se tornar uma árvore enorme, que vai dar sombra nos momentos de muito calor, que vai alimentar as aves do céu, não é isso? Ele vem falando desse vigor, que esse mínimo que a gente pode fazer, se for feito, se for analisado de forma certa, a diferença da nossa vida. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós temos consciência dessa pouca fé, nós temos consciência do nosso poder limitado, pelo estágio evolutivo em que nós encontramos. Então, a gente tem que ter consciência de que nós somos instrumentos do amor e da misericórdia de Deus através da ação dos bons espíritos nesse momento. Ou seja, que a gente precisa, que a gente tem que ter consciência plena de que quem faz acontecer é Deus.
através da ação dos bons espíritos, quando nós canalizamos essa nossa pouca fé como um grão de mostarda, nesse sentido, e cada vez a gente vai tomando mais consciência. Daí, ao fazer isso, o que acontece? A gente deixa fluir o amor, que é o nosso potencial em essência, que é capaz de mover o monte de pecados que habita dentro de nós. Essa é a essência do poder da fé. É essa proposta que o Cristo está trazendo para a gente, que o Espiritismo, nesse ponto, vem nos esclarecer. E aí, como a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente encontra no item 2? A seguinte, ó. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda que se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, porque se o grão for robusto e ele for sempre nutrido, ele vai se fortalecer e se transformar numa árvore que dá frutos, certo? Dá a perseverança e a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequeninas como nas grandes coisas. Então a gente tem que começar pelo pequeno, é isso que Jesus está falando, entregando em Deus, a Deus, daí fé, daí o significado de fé, porque a fé tem dois significados, de crença, que é a fé cega, e de fidelidade, que é exercitar os preceitos da crença que nós acreditamos. Ou seja, nós estamos colocando em prática, mesmo como um grão de mostarda, os princípios básicos da doutrina espírita. Como é que nós estamos fazendo a nossa caminhada, esse nosso roteiro? Em verdade, caminho e vida. É disso que o Evangelho está nos trazendo a reflexão também, né? Então, com essa perspectiva, com esse olhar, com essa questão de canalizarmos a nossa pouca fé, esse poder diminuto que a gente tem, e colocando na mão de Deus, que seja feita a sua vontade, Senhor, ajuda-nos, nos ampara, nos ilumina, para que nós nos libertemos do mal que ainda exerce em nós, mas fazemos, na medida do possível, instrumento da sua paz. Como um grão de mostarda, era como a gente pode fazer. Traz como consequência o seguinte, e aí a gente encontra essas consequências também, nos itens 3 e 4, precisamente, desse tema que a gente está abordando, né? Os itens 3 e 4 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos dá lucidez à fé raciocinada, né? Que como Kardec coloca, permite-se veja em pensamento a meta que se quer alcançar os meios, ou seja, nós ampliamos a nossa capacidade intuitiva ao contato com os bons espíritos, né? Nós ampliamos a nossa capacidade intuitiva e captamos as diretrizes, os conselhos que os nossos amigos espirituais, principalmente o nosso anjo guardião, nos dá
Porque quem tem lucidez tem maturidade e vai discernir que, na maior parte das vezes, esses pensamentos, essas intuições que nos vêm não é aquilo que a gente gostaria de receber, mas aquilo que a gente necessita. E com isso, o que acontece? A gente vai se tornando mais paciente, né? Ou seja, essa fé, esse nos entregarmos à vontade de Deus de forma lúcida, nos faculta a paciência. Por quê? Nós encontramos também no item 3, que a gente está conversando a respeito. Porque a gente é sempre calma. Tem apoio na inteligência, olha só que interessante, e na compreensão das coisas. Tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Que é o quê? Qual é o objetivo visado da existência? Se a gente tem lucidez, a gente tem consciência por que a gente está reencarnado, quais são, qual é a lógica da reencarnação, por que nós temos situações difíceis, por que a gente passa por percalços, por vicissitudes, como a doutrina espírita gosta de usar essa palavra, porque nós temos desafios existenciais, para que justamente a gente possa fazer com que essa árvore se frutifique, que é o nosso processo evolutivo. Então, a gente faz realmente a missão do homem inteligente na Terra, porque a gente usa a nossa inteligência de forma eficaz, de acordo com os desígnios de Deus. Daí, a gente fortalece outra virtude fundamental para que a gente possa estar sempre em conexão e amparado pelos nossos amigos espirituais, que é a humildade, que é nós vermos que nós somos pequenos, nós vermos que realmente o orgulho e o egoísmo ainda são muito fortes nas nossas escolhas, digamos assim, na nossa visão de mundo. E daí a gente reforça a necessidade de nos entregarmos à vontade e à misericórdia de Deus. Que é no item 4, que assim os espíritos nos falam, né? Deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que nada pode sem Deus. Isso aqui é fundamental. É esse o grande ponto que a gente quer deixar. Como é que se encontra a nossa fé em Deus? Como é que nós estamos exercitando? Nós estamos fazendo que nem os discípulos, como o Jesus chama a atenção na perícope que a gente leu no início, que é como é que a gente está direcionando a nossa fé? Né? Então, a gente só é uma análise e é uma reflexão que a gente precisa estar fazendo. E aí, queridos e queridas, concluindo as nossas reflexões, com tudo isso, quando a gente vai nutrindo essa fé como um grão de mostarda, tendo essa perspectiva, essa visão, e vivendo essa fé operante, assim a gente pode dizer, nós vamos obtendo intimamente equilíbrio emocional. O que faz com que os abalos da vida não nos desestruture efetivamente, mas que sim a gente tenha força para restabelecer sempre essa calma, essa serenidade e utilizarmos esses percalços da vida como fator de crescimento, para irmos nos libertando daquilo que nos emperra o progresso e cada vez mais fortalecendo as virtudes de Deus
que fazem com que a gente caminhe adiante. Tanto é que neste capítulo mesmo, uma das próximas lições se chama Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, ela promove saúde ao nos levar para essas outras duas verdades, né? Fé, esperança e caridade formam as virtudes teologais, ou seja, que se diz que é o DNA de Deus na gente. Dito isso, a gente lembra uma fala do Espírito Joana de Ângeles que a gente encontra no capítulo 10 do livro Encontro com a Paz e a Saúde, pela psicografia do Divaldo Franco, que ela fala assim: a fé é genética, olha que interessante, porque defluente de um gene específico, que a ciência ainda não descobriu efetivamente, mas vai chegar lá, responsável pelos estímulos neuronais que são responsáveis especialmente pela produção de algumas monoaminas, tais como a serotonina, que está realizado com o prazer, mas é um prazer com qualidade, que perdura, pelas coisas, pelos tesouros que a gente leva para o céu. E a noradrenalina, e a dopamina, que é o regulador do nosso humor. Ora identificada geradoras da felicidade, né? Olha aí a Joana de Anjos falando isso, e a ciência já descobriu isso, dizendo que, de fato, tem um gene que eles chamam de VMAT2, só para a título de curiosidade, descoberto pelo geneticista Jim Hammer, que ele fala exatamente isso, através das pesquisas dele, que a fé, que essa espiritualidade, essa conexão com Deus, faz com que a gente produza esses hormônios que nos trazem esse bem-estar, que fazem com que a gente se direcione corretamente para a busca efetiva da felicidade. E agora, preparando para a nossa prece final, a gente vai ler um trechinho do item 5, que fecha esse tema, o poder da fé, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala assim: o poder da fé demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por ser intermédio, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, que é a questão da prece de qualidade. A prece feita não com palavras bonitas, né, eruditas, não isso, mas aquela prece feita do coração, com um pensamento sempre voltado para Deus e que seja feita a sua vontade, envolvida na essência do Pai Nosso, na profundidade, na essência da oração do Pai Nosso, né? Então, a prece nos faz. E tendo isso em vista, vamos fazer esse exercício, canalizando essa nossa fé como um grão de mostarda, pensando no nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que afirmara que através dele nós vamos ao Pai, e agradecermos por este momento de reflexão, por esta oportunidade maravilhosa de, nesta reencarnação, estarmos podendo nos nutrir da sabedoria do nosso Mestre, à luz da doutrina espírita. Que a paz de Jesus fique conosco, que o seu amor ilumine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos,
para que cada vez mais possamos consolidar o reino de Deus em nosso ente. Que nossos entes queridos sejam envolvidos, Senhor, pelo teu amor, que sejam acolhidos pela sua generosidade, pela sua paz. Enfim, e que toda a humanidade, Senhor, possa sentir a vibração deste teu amor em seus corações. Lembrando de que tu és, Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, e que por isso tudo caminha para o bem. Graças a Deus, que assim seja, e mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre mais um assunto tão fundamental na nossa vida, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijo nos corações e até a próxima. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!